Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Para você que não está se aguentando, mas professor, o que vamos tratar na aula de hoje? Hoje eu vou ter um bate-papo com você aí de casa sobre algumas questões que já caíram para a CESP. Vamos falar aqui um pouquinho da disciplina do Direito Administrativo. Se você está se perguntando, mas professor, eu vou prestar um concurso que não é a organizadora CESP. Não tem problema, meu amigo, acompanhe a nossa aula. Os tópicos que eu vou tratar aqui durante este evento são tópicos que costumam cair bastante em prova de concurso, mesmo em outras organizadoras. VUNESP, FCC, Quadrix, chega a cobrar bastante esses temas, Segran Rio, Sesgran Rio. Então tem diversas organizadoras que cobram esses temas também. Hoje são temas que acabam caindo em quase tudo que é prova. Eu vou falar com você aí de casa um pouquinho sobre o tema licitações, sobre os atos administrativos, sobre os poderes, sobre a responsabilidade civil do Estado. Então veja que são temas que são muito recorrentes em provas de concurso. Então mesmo que você esteja estudando para um outro concurso que não é a CESP, vale a pena você acompanhar a nossa aula. Você vai ver que o que a gente vai tratar aqui vai ser importante para a fixação do seu conteúdo, para a fixação de tudo isso que você vem estudando. Tá certo? É isso aí. Vamos colocar aqui no material para você acompanhar junto com o professor. Tá aí no quadro, então, acompanha aí junto comigo. Hoje nós vamos fazer, então, algumas questõezinhas do CESP sobre o tema licitação, poderes, responsabilidade civil da administração e vamos falar um pouquinho ainda sobre uma outra questão sobre atos administrativos, tá bom? Vamos lá, então. Vamos para a questão aqui. Antes da gente ver a questão de número 1, deixa eu passar aqui alguns recadinhos básicos para você aí de casa. É o seguinte, meu amigo e minha amiga. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, tá certo? São aí essas inscrições, são as visualizações, são essas curtidas que vocês dão aí nos nossos vídeos, no canal, que faz com que nós possamos continuar esse trabalho de cada dia trazer aqui um vídeo novo, de segunda a sexta-feira, trazendo um conteúdo diferenciado para ajudar você na sua preparação. Então a única coisa que precisamos para poder continuar esse trabalho diariamente e te ajudar todos os dias com mais conhecimento é curtir, é se inscrever, é compartilhar, é colocar a sua opinião no canal. Aqui no Qualis Concursos, você, meu amigo e minha amiga, tem voz, nós vamos ouvir aí os seus anseios, as suas necessidades, as suas vontades. Coloque então nos comentários, tá certo? Temas que você quer assistir, temas que poderão aí servir de base para próximos eventos, dúvidas que vocês tenham, elogios sobre as aulas, coloque aí, use os comentários, eles estão à sua disposição. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, o pessoal que está acompanhando aqui o evento ao vivo, coloca aí no chat, o professor vai acompanhando, o professor vai ajudando aí a tirar as suas dúvidas, tá certo? É isso. Caso você ainda não saiba, nós temos, através do Qualis Concursos, cursos pelo Zoom. Iniciaremos agora um curso de contabilidade avançada com o professor Alexandre Ogata. Depois daremos continuidade em um próximo módulo para quem está estudando para a carreira fiscal. Então você que quer se tornar um auditor da Receita Federal, quer se tornar ali um agente fiscal de rendas, quer se tornar um fiscal de tributos, é uma grande oportunidade. Até mesmo você que está estudando para as carreiras de controle também, muitas matérias acabam sendo comuns. Então, meu amigo, não perde essa oportunidade. O nosso próximo módulo, você já pode garantir a sua vaga, são vagas limitadas, então não perde essa oportunidade, não deixa ela ir embora, garante lá já a sua vaga. Acesse o site do Qualis Concursos, ou mande um e-mail para qualisconcursos@gmail.com para que você consiga aí obter as orientações, consiga reservar a sua vaga. Então não perde essa oportunidade não. Temos diversas outras soluções aí para você que está estudando para concursos públicos. Temos ali, através do site do Qualis Concursos, qualis.com.br, outras soluções. Acesse lá e conheça, tá bom? E para pegar as questões também, vai lá. Você vai ver aqui na descrição do vídeo, você vai ver o link no site do Qualis para você conseguir pegar os materiais, as questões que são trabalhadas aqui durante este evento e materiais também de outros eventos que nós trazemos aqui para você de segunda a sexta-feira. Então dá uma passadinha lá, tem sempre uma informação útil, uma informação importante. Saia na frente aí da concorrência, tá certo? Bom, vamos lá então. Agora a gente pode ir para a aula, né? Vamos lá.
Essa primeira questão aqui, questão CESP, caiu aí para o cargo de analista, e a questão ela dizia o seguinte: julgue o item a seguir, relativo a contratos de obras públicas. O edital de processo de contratação de obra e serviço de engenharia deve conter, entre outras informações, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, bem como as condições de pagamento, sendo facultado ao agente público divulgar o cronograma de desembolso máximo por período em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Bom, vamos fazer um raciocínio aqui por partes? Vamos lá. Edital de processo de contratação de obra e serviço de engenharia. Então, esse documento que meio que torna público, né, vamos dizer assim, inicia a fase externa aí do certame licitatório e que traz ali a informação para a sociedade que aquele órgão, que aquela entidade vai fazer esse processo de contratação, esse processo de seleção pública. Bom, a gente sabe que tem diversos princípios aqui que regulam o certame licitatório. Então, estou colocando aqui alguns para você, tá? Só que tem diversos princípios, que são os principais, né? Esse aqui é o mnemônico, quem é meu aluno já conhece, o NIMP Prof viajou, certo? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, procedimento formal, vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, adjudicação compulsória, julgamento objetivo, obrigatoriedade de licitação, e tem ainda outros princípios, tá? Esses daqui são só os principais. Bom, esse daqui é o P, que é o que nos importa, que é o princípio da publicidade. Ora, meu amigo, raciocine uma coisa aqui junto com o prof. Se a ideia da licitação é fazer a escolha, né, o objeto imediato é a escolha da oferta mais vantajosa para a administração, a ideia então é que quanto mais publicidade nós tivermos, melhor. Primeiro, para que as pessoas fiquem sabendo, e segundo, no que tange aos procedimentos e processos ali desempenhados. Então, a licitação, até por uma disposição legal, ela será pública, tá? É claro, ressalvado o conteúdo das propostas. Isso realmente fica em sigilo até a abertura dessas respectivas propostas. Mas, então, a publicidade é um princípio que vai reger, tá? A publicidade é um princípio que vai reger as licitações. Então, aqui, vamos entender o que a questão está falando, olha só. Então, o edital deve conter modalidade? Olha, faz sentido, né? Faz sentido a modalidade. Qual que vai ser a modalidade de licitação? Vai ser convite? Vai ser concorrência? Vai ser tomada de preço? Vai ser pregão? Qual que vai ser a modalidade adotada? Nesse caso aqui, né, não daria, né? O pregão para obras. Mas, enfim, vai ter que definir aí qual que é a modalidade. Ainda, o regime de execução vai ser a empreitada integral? Qual que vai ser o regime de execução previsto em lei? O tipo de licitação, menor preço, melhor técnica, melhor preço combinado com melhor técnica, qual que vai ser o tipo de licitação adotada? E as condições de pagamento, como que serão pagos os valores para o licitante vencedor. Então até aqui faz bastante sentido o que a assertiva está falando, só que quando o examinador fala aqui, olha só, sendo facultado, quer dizer, sendo uma opção do agente público, divulgar o cronograma de desembolso máximo por período. Então, quer dizer, divulgar um cronograma do quanto vai ser gasto, né, os valores máximos ali em termos de gastos, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Isso aqui torna errada a assertiva, porque na verdade não é facultado, é uma obrigação. Então, o agente público ele não vai poder optar. Sim, opa, lá vem espirro, hein, professor? Pois é, você já sabe que o professor tem alergia ao trabalho, né? Você vai escutar espirrando muito durante os nossos eventos. Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, isso aqui não é uma faculdade ao agente público, pelo contrário, isso aqui é uma obrigação. Então, isso aqui torna a assertiva errada. Qual que é o gabarito, produção? Coloca aí no quadro para o pessoal ver junto comigo. É isso aí, o gabarito é errado. E eu já te expliquei o motivo. Vamos ver agora na lei, aonde está esse fundamento. Você vai dar uma lidinha lá na lei. A lei do capeta, não é isso? A lei 8666 de 93. Pega lá a lei de licitações. Joga em um site de busca aí qualquer na internet, que eu não vou falar o nome do Google. Joga lá e busca lá o site do Planalto para você pegar a legislação atualizada, tá certo? Bom, vamos lá então, olha só. O artigo 40 da lei vai dizer o seguinte para nós,
que o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação. Tá vendo? Super relacionado com o que a gente viu na primeira parte ali da assertiva. A menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento das documentações e das propostas, bem como quando tudo vai acontecer, tudo vai iniciar. E ainda vai ter que indicar, olha só, obrigatoriamente o seguinte. Então ele traz lá diversos requisitos que vão ter que estar contidos no edital de maneira obrigatória. Então não é uma faculdade, é uma obrigação. Então vai ter que ter o que é o objeto da licitação, vai ter que ter prazo e condições para assinatura do contrato, sanções em caso de descumprimento e por aí vai. Olha só, vamos aqui achar o que nos interessa. Vamos lá. Ó, ele vai estar mais para frente aqui. Vamos lá, olha só. Olha só, inciso 14. Então, deverá conter obrigatoriamente o edital. Tá vendo? Aí a gente vem aqui para o inciso 14. Vai ter que conter obrigatoriamente o edital as condições de pagamento. E aí, essas condições de pagamento vão ter que prever prazo para pagamento, não superior a 30 dias, e o que nos interessa aqui, olha só, cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. Então, isso aqui, na verdade, não é uma disponibilização facultativa. Isso aqui é uma disponibilização obrigatória. Motivo pelo qual a gente enxerga, e agora você há de convir comigo, que o gabarito da questão é realmente errado. Tá bom? Viu que tem que ficar bem esperto. Às vezes a organizadora troca uma pequena palavrinha ali e você tem que ficar esperto. Ainda mais questão de certo e errado, que são questões onde você não tem muito aquele parâmetro para ficar comparando com outras alternativas. Então, você tem que enxergar o erro ali com muito carinho, com muita atenção. Fica atento, tá bom? O professor, ao selecionar essas questões, ele toma um cuidado grande para tentar trazer aqui questões que, de certa maneira, naveguem entre um nível de dificuldade mais alto, um nível mais baixo, nível superior, nível médio, tá certo? Área jurídica, área administrativa. Então, o professor deu uma mesclada boa aqui nessas questões para a gente poder entender como que tudo isso cai em prova. Vamos ver a próxima questão, olha só. Caiu no CESP, para analista, a questão era a seguinte. Julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. Havendo comprovado superfaturamento em contrato de obra e serviço de engenharia, a imputação do débito ao representante da administração responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização do contrato não poderá ser executada caso ele alegue em defesa não ter conhecimento do referido superfaturamento. Ora, aqui é a gente fazer o seguinte raciocínio. Imagine como seria se a gente só levasse em consideração, né, o que a pessoa diz. Aqui o raciocínio é o seguinte. Houve lá uma obra, essa obra foi superfaturada. Imagina um caso prático. Imagina, por exemplo, sei lá, aqui foi construída algum edifício aí qualquer para abrigar uma repartição pública qualquer. Veja. Imagina que pelo mercado gastaria-se para construir aquela obra, sei lá, 3 milhões de reais. E aí, no final das contas, eles gastaram 20 milhões de reais. Isso é justo? Claro que não é justo, porque quem paga a conta depois, no final, é o povo, tá certo? Que vai ter que ter tributos majorados, que vai ter que passar por todo um período ali de dificuldades financeiras para poder arcar com esse superfaturamento e o privilégio aí de poucos, né? Então isso não pode, isso seria fazer com que o interesse privado se sobreposse ao interesse público e isso não pode, isso é proibido pela lei, tá bom? Então olha só, veja que agora, meu caro amigo, o seguinte, imagina esse exemplo então, para construir esse prédio ao invés de 3 gastou-se 20 milhões. Imagina que o sujeito X é a autoridade responsável por fiscalizar o cumprimento do contrato. Ora, senhor X, você era o responsável por analisar se essa obra ela estava superfaturada ou não. Você tinha que saber que os 3 milhões eles eram suficientes para a construção dessa obra. Nós não precisávamos dos 20 milhões. E aí você tinha que ter adotado o procedimento cabível
para que ocorresse, de repente, ali a sustação do ato, para que ocorresse ali uma revisão do ato administrativo, enfim, você tinha que ter tomado alguma ação e não tomou. Agora não dá para você simplesmente alegar que não sabia que estava superfaturado. Se for o caso, você tinha que ter pedido ali o aval das autoridades, tivesse pedido uma perícia, um parecer, algo do gênero, mas você ficou silente. Então, aqui, meu amigo, não basta que você diga que não sabia que estava superfaturado para que você fique isento de responsabilidade. Não, isso não pode. Isso é proibido. Não é que é proibido, né? Mas isso, na verdade, não vai ser um argumento válido para que esse agente público fique isento de responsabilidade, tá certo? Então o gabarito da questão, ele vai ser o quê? Ele vai ser errado, tá bom? Porque olha o que ela afirma, vamos lá. Ele diz então que a imputação do débito aqui para apurar, né, essa questão da responsabilidade aí da autoridade responsável pela fiscalização, caso ele dissesse não ter conhecimento do referido superfaturamento, que ele não poderia ser executado então essa imputação do débito. Está errado, sim, ele pode sim, ele tinha obrigação de saber. Se não soubesse, tinha que correr atrás e adotar os mecanismos cabíveis. E aí, para fundamentar essa questão, nós temos inclusive alguns pareceres, nós temos aqui inclusive algumas decisões aí do Tribunal de Contas da União. Você pode dar uma olhadinha aí nesses processos que você vai identificar aí esses excertos aí, você vai identificar aí essas falas contidas, na qual eles chegaram à seguinte conclusão, que a negligência de fiscalização aí da administração, a de fiscalizar uma obra, um acompanhamento, atrai a responsabilidade por eventuais danos que poderiam ter sido evitados e que inclusive estão previstos na legislação específica. Então, veja que comprovando o superfaturamento, isso faz surgir sim para os envolvidos o dever de ressarcir, de devolver para a administração pública esses valores que foram recebidos indevidamente. E aí eles ainda dizem, cumpre lembrar que a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido que compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova. Então, está vendo que o responsável pela administração desses bens e dinheiros públicos, ele vai ter que provar que aplicou corretamente, que levou em consideração a economicidade, legitimidade, eficiência, legalidade e assim por diante. Então, ele vai ter que fazer a prova disso. Por isso que é importante que ele guarde todas as documentações necessárias. E tem lá até alguns pareceres, algumas decisões que embasaram essas decisões, tá bom? Olha só, ainda diz lá na parte final. Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanados das autoridades competentes. Então, tá vendo? Voltando para a assertiva agora, já fica mais claro? Não adianta a autoridade responsável dizer que não conhecia do superfaturamento e ficar isenta de responsabilidade por isso. Não, não basta. Ele vai ter que comprovar que ele utilizou da maneira adequada. Ele pode anexar lá pareceres, ele pode anexar as propostas da licitação, ele vai ter que juntar documentos para que ele não seja responsabilizado por aquele débito. Né? Então aí vai ter que ser analisado também essa responsabilidade aí da autoridade, caso contrário, se for insuficiente as suas alegações e suas provas, poderá ser imputado sim a ele esse débito, tá bom? Então o gabarito é errado. Vamos aqui então para agora a nossa próxima questão. Deixa eu, enquanto isso, tomar uma aguinha para a gente poder continuar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Questão de número 3. A questão de número 3, ela diz o seguinte. Julgue um item relativo à licitação de obra pública. Para fins de adiantamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitamente à fase de elaboração do projeto básico, desde que autorizado pela administração. Ora, meu amigo, quem é meu aluno vai... Opa! Você que disse saúde, obrigado. O professor está precisando, né? Vamos lá. Olha só. Na verdade aqui, meu amigo e minha amiga, aqui tem um errinho. Essa assertiva, ela está errada. Põe o gabarito aí na tela, produção. É isso aí. Tá vendo que qual que é o erro aqui, na verdade? Na verdade, você tem que entender uma coisa.
tá? Falou de obra, licitação para obras públicas, nós temos o projeto básico e nós temos o projeto executivo. Entenda uma coisa, para se iniciar o certame, para se iniciar a execução da obra, a gente precisa do projeto básico aprovado pela autoridade competente. Então você não pode iniciar a execução da obra sem o projeto básico. Você até pode fazer a execução da obra concomitamente à entrega do projeto executivo. Só que aí já é exceção. Essa não é a regra, é exceção. Mas eu estou falando de projeto executivo. Então, o projeto executivo até pode ser apresentado concomitamente à execução da obra. Mas o projeto básico, não. E aqui ele diz projeto básico. Então, se fosse projeto executivo... Ó, vamos ver se a assertiva tivesse... Vamos tentar enxergar aqui como que ela pode cair em prova. Se tivesse escrito, para fins de adiantamento de cronograma, é permitida a execução de obras concomitamente à elaboração do projeto executivo, a entrega do projeto executivo, desde que autorizado pela administração, estaria correto. Então, agora, como ele falou projeto básico, não dá para começar a execução da obra sem a aprovação do projeto básico pela autoridade competente. E é claro, se for essa situação excepcional, que for a entrega do projeto executivo concomitamente à execução da obra ou do serviço, veja que isso tem que ser autorizado pela administração. Outra coisa que a organizadora pode falar é independentemente. Aí ela coloca uma palavrinha como essa na sua prova e fala independentemente do interesse da administração, vai estar errado, porque a administração tem que concordar com isso, tem que autorizar isso. E isso a gente consegue encontrar a resposta lá no artigo 7º e seguintes da Lei 8.666, que determina o seguinte, que as licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequência. Então, olha só, para licitar obra ou para prestar serviços, a gente vai ter que obedecer aqui essas fases, né? A gente vai ter que obedecer essa sequência. Primeiro o projeto básico, depois o projeto executivo e depois a execução das obras ou serviços. Então, essa é a sequência lógica. Projeto básico, depois o projeto executivo, depois a execução da obra ou do serviço. Então, veja, meu amigo e minha amiga, que essa é a regra. E a regra é que você faça um por vez. Primeiro faz o projeto básico, depois faz o executivo e depois executa a obra ou serviço. Só que, como eu disse, de maneira excepcional, você pode até executar a obra ou serviço concomitamente à entrega do projeto executivo. E isso a gente vai ver na letra da lei. Olha só. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitamente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Então, tá vendo, meu amigo e minha amiga, que o projeto executivo ele pode sim ser prestado, ser entregue concomitamente à execução da obra. Então, o projeto executivo, sim, de maneira excepcional, pode ser, então, entregue, né? Pode ser desenvolvido concomitamente à execução, mas isso de maneira excepcional. O projeto básico, não. Então, aqui ele falava que o projeto básico é que poderia, motivo pelo qual o gabarito da questão ele vai ser errado. Vamos só ver a continuação aqui desse artigo, que ele tem algumas coisas importantes. Olha só. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Então, tá vendo? Para licitar obra e serviço, tem que ter um projeto básico já aprovado pela autoridade competente, para poder ser consultado pelas pessoas que têm interesse em participar da licitação, para ver se realmente o custo-benefício compensa para essas pessoas. Vai ter que ter um orçamento de maneira detalhada, em planilhas que expressem a composição de todos os custos. Vai ter que aqui ter uma previsão de recursos orçamentários que assegure o pagamento das obrigações decorrentes desse contrato, dessas obras e serviços, a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
vai ter que ter o produto dela esperado, estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual. Então, quer dizer, o produto dessa licitação aqui vai ter que estar contemplado nessas metas contidas no PPA, vão ter que estar relacionadas com ele, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, você percebeu que licitações é um tema que dá sim para você gabaritar aqui. Aqui o professor ele não ficou preocupado em trazer questões, vou trazer questões fáceis. Não, a ideia principal aqui do professor foi filtrar questões recentes, tá bom? Mas você percebeu que dá para acertar essas questões, desde que você leia com atenção, desde que você trabalhe com carinho a questão. Você tem que analisar e tomar cuidado com cada verbo, com cada palavra, com cada vírgula. Esse tipo de questão, que é questão de certo e errado, você tem que tomar bastante cuidado. Porque algumas provas, uma questão que você erra, acaba anulando uma certa. Né? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, porque pode diminuir muito a sua nota. E esse é o tipo de questão que às vezes você tem que ter uma boa, às vezes não, com certeza, sempre você tem que ter uma boa estratégia na hora de responder. Porque se você deixa de responder muitas questões, tudo bem que você não vai perder ponto por anulação, né? Só que pode ser que você não pontue o suficiente. Então tem que ter uma estratégia ali no sentido de até quantas questões você pode chutar, quantas você tem ali uma perspectiva de acerto, para você conseguir equalizar a sua nota no final das contas. Tem que treinar bastante, por isso que eu estou aqui para fazer algumas questões com você aí de casa, para que você fique ainda mais habituado a fazer essas questões CESP. Conta comigo, eu estou aqui para ajudar você na sua aprovação, para ajudar você na sua nomeação. Bom, vamos lá então, meu amigo e minha amiga, vamos para a próxima questão. A questão de número 4, a CESP perguntou para o concurso de analista ministerial. Ela falou o seguinte: julgue o item relativo à licitação de obras públicas. Considere que, na fase externa de um pregão de serviço comum de engenharia, o vencedor seja declarado e que não haja manifestação de recurso imediata e motivada pelos demais licitantes. Nesse caso, a adjudicação do objeto da licitação é feita pelo pregoeiro ao vencedor. Ora, será que isso aqui está certo ou errado? Vamos ver por partes. Vamos ver por partes. Considere que na fase externa de um pregão de serviço comum de engenharia. Bom, serviço comum de engenharia é possível no pregão? Sim, até é possível. Até é possível, desde que seja um serviço comum. Então, de acordo com o que está previsto na Lei número 10.520 do ano de 2002, tudo bem, até aqui faz sentido. E aí ele fala ainda: o vencedor seja declarado e que não haja manifestação de recurso. Porque como é que funciona no pregão? O pregão, ele é uma modalidade de licitação que não está prevista na Lei 8.666. Então, o pregão, ele foi uma modalidade criada por essa lei que eu coloquei aqui no quadro para você, que é a Lei 10.520. Então, foi uma modalidade nova de licitação que foi criada para dar uma maior celeridade a esse certame público, para dar uma maior velocidade. Porque o procedimento da licitação é um processo formal, é um processo que não consegue ser feito do dia para a noite de uma maneira tão rápida assim. Então o pregão ele foi feito para tentar agilizar um pouco mais essas contratações, tanto que até uma inversão dentro do pregão em algumas fases, né? Como, por exemplo, no pregão, primeiro a gente vê quem deu a melhor proposta para depois analisar a habilitação, analisar os documentos. Diferente das outras modalidades de licitação previstas na Lei 8.666, na qual a gente vai primeiro fazer a habilitação, analisar os documentos, para depois analisar as propostas. Então tem algumas diferenciações. E no pregão é o seguinte: uma vez que o pregoeiro enxerga ali a melhor proposta, ele vai dar ali a possibilidade para que as pessoas que estão participando do certame licitatório, para que elas possam demonstrar que elas querem recorrer daquele certame, querem recorrer daquela decisão. Então, elas poderão, por exemplo, pode recorrer, dizendo que aquela empresa está inidona, tem uma declaração de inidoneidade, enfim, vão trazer os seus argumentos. Então, na hora que o pregão vai declarar aí o vencedor, as pessoas podem e deverão declarar a sua intenção de recorrer daquela decisão.
Então veja que naquele momento os licitantes devem já manifestar essa intenção de recorrer. Só que aí é claro, ele fala, eu quero recorrer. Só que aí ele não vai ter que apresentar o recurso naquele exato momento. É concedido um prazo para que esse licitante ofereça as suas razões recursais. E depois também vai existir um prazo para que sejam oferecidas as contra-razões, vamos dizer assim. Mas essa intenção de recorrer tem que ser manifestada neste momento, sob pena aí da pessoa perder esse direito de recorrer. Então, vamos voltar para a questão. Ó. Faz bastante sentido quando ela fala que olha só o que ele fala aqui, ó, que o vencedor, quando ele é declarado, que as outras pessoas vão ter que então manifestar essa intenção de recorrer. E aí, se ninguém recorrer, cabe a quem? Ao pregoeiro fazer o quê? A adjudicação do objeto da licitação, quer dizer, ao vencedor as batatas, de acordo aí com, né, se eu não me engano, acho que Machado de Assis, você vai ter que aí entregar então essas batatas ao vencedor, não é? Vai ter que então entregar o produto aí da licitação a quem deu ali a melhor proposta, de acordo com os critérios fixados em edital, fixados no instrumento convocatório. Então, veja, meu amigo, que realmente se ninguém recorrer, o pregoeiro vai fazer a adjudicação do objeto diretamente ao vencedor. Então, o gabarito é correto. Aqui você só tem que tomar bastante cuidado, porque aqui a questão falou que não teve recurso. Porque se tiver recurso, aí você tem que tomar cuidado, hein? Porque e eu já vi questões do CESP nesse sentido. Quando tem recurso, aí já não é mais o pregoeiro, de acordo com a lei, que vai adjudicar o objeto da licitação. Então, quem analisou o recurso, aí a autoridade competente, de acordo com a lei 10.520, é que vai adjudicar depois da análise do recurso. Então tem que tomar cuidado com isso. Se não tem recurso, aí você guarda. Pregoeiro entrega o objeto, faz a adjudicação do objeto. Agora, se teve recurso, aí vai ser a autoridade competente. Professor, quem é essa autoridade competente? Aí fica tranquilo, meu amigo. Isso pode ter algumas variações. Em termos aqui de estudo do direito administrativo, por enquanto o que você precisa saber é que é a autoridade competente. É isso que está na lei. Tá bom? Então, se tiver recurso, a adjudicação quem faz é a autoridade competente. Se não tiver recurso, vai ser o pregoeiro. Tranquilo, viu? Não é nada de outro mundo. Com o professor Evandro Musi, aqui no Qualis Concursos, dá sim para você ter um estudo de alto rendimento, dá sim para você acertar algumas questões, dá sim para você gabaritar esse tema. Bom, coloca o gabarito aí na tela, produção. É isso aí. Corretíssimo. Vamos ver aonde que isso está previsto em lei? Aqui você vai consultar a lei número 10.520 do ano de 2002, que é a lei do pregão. E aí você vai ver lá no artigo 4º o seguinte, que a fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. Olha o que o inciso 21 fala. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. Então aqui é o que eu disse para você. Essa daqui é a pegadinha de prova que quem é aluno do professor Evandro Musi vai gabaritar. Ó. Então quer dizer, se não tiver recurso, se não tiver, falta de manifestação de recurso. Se não tiver recurso, pregoeiro adjudica o objeto da licitação. Agora, se tiver recurso, aí quem vai adjudicar o objeto da licitação ao vencedor? A autoridade competente. Tá entendendo? Tem que fazer essa relação. Então, vou colocar aqui, sem REC, tá? De recurso. Sem recurso, é o pregoeiro que adjudica o objeto da licitação. Com recurso, aí vai ser a autoridade competente. Esses detalhezinhos fazem toda a diferença em prova, tem que abrir o olho. E isso não é só o CESP que cobra, não. Diversas organizadoras gostam de fazer questões nesse estilo, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá, professor, vamos lá que hoje eu quero gabaritar essas questões, hein? Vamos lá, então. Caiu no CESP para analista ministerial, caiu o seguinte.
Julgue o item relativo à licitação de obras públicas. A revogação consiste em desfazer um ato válido, legítimo, porém não mais conveniente, útil ou oportuno para a administração pública, não cabendo recurso administrativo após a intimação desse ato ou a lavratura da ata. Bom, aqui você nem precisaria conhecer muito bem sobre o tema licitações para acertar uma questão como essa. Aqui você, conhecendo o tema atos administrativos, você consegue acertar uma questão como essa. Vamos lá, vamos entender uma coisa. O ato administrativo ele tem diversas hipóteses de extinção. As duas principais que mais caem em prova é a anulação e a revogação. Essas são as duas principais, mas tem outras, tá? Tem incapação, tem caducidade, mas enfim. Isso a gente deixa para tratar, né, no tema específico de atos. Anulação e revogação são duas espécies de extinção do ato que caem muito em prova. Só que você tem que saber uma coisa. A gente anula um ato quando? Quando ele contrariar a lei. Então eu anulo um ato quando aquele ato contraria a lei. Então, já que o ato ele contrariava a lei, ele tem um vício desde sua origem. Então, os efeitos aqui da anulação, eles têm que ser efeitos ex tunc, eles têm que o quê? Retroagir no tempo. Eles voltam para trás, os efeitos que foram originados pela prática daquele ato não poderão ser continuados válidos, tá? Já a revogação é diferente. Na revogação, o ato ele não contrariava a letra da lei. Não, ele era um ato legítimo. Ele não era um ato que tinha vício de legalidade. Só que o que deixou aqui de acontecer é que deixou de existir aqui esse mérito do ato administrativo. Deixou de ser conveniente ou deixou de ser oportuno. Então, nós vamos revogar. Então, a anulação é quando o ato contraria a lei. Revogação não é que o ato contrariou a lei, mas ele deixou de ser interessante para a administração. Então, meu amigo e minha amiga, veja que se aqui o ato, então, ele era um ato legítimo, eu não falo em efeitos que precisam retroagir, porque os efeitos serão legítimos. Então, aqui os efeitos são efeitos que não retroagem, efeitos que são dali para frente. Então, você tem algumas diferenciações aí entre esses institutos, né? Tá vendo que com essa ideia você já consegue matar aqui a questão, consegue matar a charada da questão, né? Olha só, revogação consiste em desfazer um ato que era válido, quer dizer, um ato que, como o professor falou aqui, ó, um ato legítimo. Sim, realmente, um ato válido, um ato legítimo. Porém, um ato que deixou de ser conveniente e útil. Olha só, conveniente ou oportuno, tá? Para a administração pública. Aí ele diz, não cabendo recurso administrativo após a intimação desse ato ou a lavratura da ata. Aí aqui, ó, é que tornou errada a assertiva essa parte final, ó. Não cabendo recurso administrativo após a intimação desse ato ou a lavratura da ata. Na verdade, é a partir daqui que começa a contar prazo de recurso. E de recursos administrativos, de acordo com o que está previsto na Lei 9784, que é a lei que regula o processo administrativo em âmbito federal, você pode recorrer tanto por razões de legalidade como por razões de mérito. Então você pode recorrer tanto em um ato vinculado quanto em um ato discricionário, você tem direito a recorrer. Você pode recorrer por razões de legalidade ou por razões de mérito também. E a própria lei de licitações, a lei 8666, também vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Então a gente já vai ver o artigo, mas a gente conclui então que o gabarito é errado. Põe na tela o gabarito aí, produção. É isso aí, gabarito errado. Vamos ver junto comigo aonde você vai encontrar o fundamento dessa resposta. Olha só, artigo 109 da Lei de Licitações, a Lei 8666. Vamos lá. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabe recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, em algumas hipóteses aqui. Tá vendo? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos primeiro ver os incisos, ó.
Então, nos casos de habilitação e inabilitação do licitante, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação. Então, tá vendo que você pode entrar com recurso nesse prazo de 5 dias úteis, a contar do momento que você foi intimado ou a contar do momento que for lavrada a ata, porque a licitação foi anulada ou porque ela foi revogada. Voltando para a questão, ele disse que não cabia recurso após intimação ou a lavratura da ata. Pelo contrário, é a partir daqui, no caso de revogação, que é isso que a questão está falando, é a partir daqui que começa a contar o prazo de 5 dias úteis para recorrer. Então, tá errado. Tá vendo como você tem que interpretar o que a assertiva diz? Tá bom? Então o gabarito é errado. Depois você vai dar uma lida aqui no artigo 109, ele na sua íntegra, tá bom? Para fixar todo esse conteúdo aí. Vamos para mais uma questãozinha, olha só. Caiu no CESP para analista. Questão de número 6. Julgue o item relativo à licitação de obras públicas. Em processo licitatório, para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Opa, peraí, vamos lá. Nós temos lá algumas tipos de licitação, nós temos as modalidades de licitação. Você tem que ficar bem esperto com isso, hein? Tem que ficar bem esperto com isso. Nós temos lá o convite, aliás, nós temos a concorrência, nós temos a tomada de preços, nós temos o convite, nós temos o concurso, nós temos o leilão. E detalhe, temos ainda o pregão, né? Que o pregão ele é tratado um pouquinho à parte, por quê? Porque essas três modalidades aqui que a gente... Aliás, essas três não, né? Todas as modalidades que a gente está vendo aqui, ó, são modalidades previstas na Lei 8666. O pregão não. O pregão ele está na Lei 10.520. Bom, então vamos lá, meu amigo, olha só. Vamos lá. Aqui, concorrência, tomada de preço e convite, é definido muito em razão do valor. Aí você vai decorar aqueles valores que estão na lei. Agora, esses dois aqui vão mudar bastante, né? O leilão é para a venda de bens móveis e servíveis, né? Então é venda principalmente. E o concurso. O concurso realmente se encaixa aqui, ó, dentro do conceito que foi trazido na questão, que é a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Numa hipótese como essa, realmente, o que a gente vai utilizar aqui vai ser o concurso. Só que a gente sempre tem que ler a questão na íntegra, assertiva na íntegra. E ele fala o seguinte, no finalzinho aqui da questão. Olha só. Deve-se utilizar uma combinação das modalidades convite e concurso. Bom, aí aqui é que existe o erro da questão, motivo pelo qual o gabarito vai ser errado. Olha só o que determina o artigo 22, em conjunto com o parágrafo 8º. São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Então, eu já falei para você, ó, esses três primeiros aqui, eles são definidos muito em razão do valor. Onde cabe convite, cabe tomada de preço. Onde cabe tomada de preço, cabe concorrência e tomada de preço. Então, quem pode mais, pode menos. Esse é o raciocínio. Só que é definido muito em razão do valor. E, inclusive, você tem que estudar e lembrar que esses valores foram atualizados por um decreto, tá? Tem que tomar cuidado com que o valor que está na lei foi alterado por decreto. Bom, e o concurso, como já vimos, escolha de trabalho técnico ou científico. E o leilão para a venda de bens aí, móveis e servíveis, né? Vendas de bens e servíveis. Bom, a gente entendeu isso. Isso eu entendi, professor. Só que qual o erro mesmo da questão? É isso aqui, ó. Dizendo que deveria ser utilizada uma combinação de modalidade convite com concurso. Isso daqui é que torna a assertiva errada. Olha só o que determina o parágrafo 8º. É vedada, é proibida a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Então você não pode criar novas e também não vai poder ficar combinando. Então vou combinar concorrência com concurso, vou combinar tomada de preço com concurso, isso pode? Não, não pode. É proibida a combinação dessas modalidades. E a questão disse que deveria ser feita essa combinação de modalidades.
Motivo pelo qual o gabarito é este aqui que você está vendo na tela, junto com o professor Evandro Musi. Tá vendo como assim é mais fácil de responder a questão? Só que no dia da sua prova não vai ter o professor ali lhe explicando de maneira didática. Por isso que durante as nossas aulas o professor vai sempre te explicando como que você tem que responder no dia da prova. É desse jeito, é analisando com carinho, é analisando com calma, não tenha pressa. Analise cada período, analise cada vírgula, cada verbo, cada palavra que está ali presente. Vamos lá. Vamos ver então, a gente já viu o fundamento, vamos para a próxima questão. Próxima questão, caiu no CESP, para analista ministerial. Questão de número 7. Julgue o item relativo à licitação de obras públicas. É hipótese de inexigibilidade de licitação. A contratação de profissional ou empresa de notória especialização para fiscalização... O professor se enrolou, hein? Ó. De notória especialização para fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou de obras de natureza singular, quando houver inviabilidade de competição. Bom, uma coisa que você tem que lembrar bastante aqui é o seguinte, ó, falou em inexigibilidade de licitação, realmente você tem que lembrar disso, da inviabilidade de competição. Então é isso que enseja principalmente aí a inexigibilidade. Lembra que inexigibilidade é rol exemplificativo, diferente da dispensa de licitação, que é rol taxativo. Então, falou em inexigibilidade é por causa da inviabilidade de competição. Outro exemplo que costuma cair bastante em prova é a contratação de profissionais do setor artístico. Isso é uma hipótese de inexigibilidade de licitação que costuma cair em prova. Tem que ficar bem atento, tá? Bom, então vamos ler de novo a assertiva agora, sabendo aí já desses conceitos básicos. A assertiva ela diz que é hipótese de inexigibilidade a contratação de um profissional ou uma empresa de notória especialização para atuar em fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras de natureza singular quando houver inviabilidade de competição. Certinho isso daqui. O gabarito é correto. Vamos ver o fundamento disso? Tá aqui, ó. Tá na lei. Artigo 25 da Lei 8666, Lei de Licitações. Olha só o que a lei diz. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Então, esse em especial nos demonstra que é um rol exemplificativo. Isso daqui é apenas um exemplo, não é um rol taxativo diferente da dispensa de licitação. E aí ele traz lá, especialmente, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Pode ainda a licitação ser considerada como inexigível para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Bom, então aqui é exatamente o que caiu na questão que nós vimos. E aí você tem que tomar cuidado também com esse finalzinho. Ó. Ele fala, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Você tem que tomar cuidado porque a organizadora vai muitas vezes colocar uma vírgula aqui e dizer, inclusive para serviços de publicidade e divulgação. Aí já tornaria a questão errada, porque para serviços de publicidade e divulgação, eu não posso tornar a inexigibilidade, não posso reconhecer a inexigibilidade de licitação. É só lembrar da rima. Publicidade e divulgação não pode ser inexigível em licitação. Tá bom? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos lá. Aqui ainda tem outras hipóteses, né? Olha só. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Vou até colocar um asterisco aqui
porque esse aqui é um tema também que cai bastante em prova. É uma hipótese de inexigibilidade muito cobrada em prova. E às vezes com casos práticos. Município X pretende contratar uma dupla sertaneja para estimular o turismo da região. Aí vem toda a assertiva lá para você fazer a relação com a inexigibilidade de licitação. Então tem que tomar bastante cuidado em prova. Depois você vai dar aí uma lida com carinho nesse artigo 25 para memorizar todo esse conteúdo. Mas vamos seguir aqui os nossos estudos, que a gente tem ainda mais algumas questões aqui para resolver. Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui para a gente poder dar andamento. Vamos lá. Questão de número 8 caiu aí na CESP para analista ministerial e a pergunta era a seguinte: acerca de provimento e vacância de cargo, emprego ou função pública, julgue o item seguinte. Bom, aqui então você já tem que começar a ir desenhando na sua cabeça, meu amigo e minha amiga. Começa a ir desenhando na sua cabeça o que a questão vai falar. Ó, quando ele fala a respeito de provimento e vacância. Bom, então existem aí algumas semelhanças e algumas diferenças entre o provimento e a vacância de cargos públicos. Ora, a gente sabe que o provimento é o... Vamos até trocar de cor aqui, ó. O provimento é o, vamos dizer assim, o preenchimento do cargo. Enquanto que a vacância é o quê? É a ausência de preenchimento do cargo. E aí nós temos algumas hipóteses de provimento e de vacância. A gente tem lá, por exemplo, a nomeação. A gente, além da nomeação, tem a readaptação, tem a promoção, tem a reintegração, tem a recondução. Tem diversas hipóteses. Na vacância também. Você tem a posse em outro cargo inacumulável, você tem a exoneração, você tem a demissão, você tem a readaptação, né? Você tem lá a aposentadoria, você tem o falecimento. Então, você tem aqui diversas hipóteses, tanto de provimento quanto de vacância. Bom, fazendo esse desenho inicial, você já começa a perceber mais ou menos o caminho que a questão vai tomar. Olha só, vamos então ver a assertiva. A readaptação, vamos lá. O que é readaptação mesmo, meu amigo e minha amiga? Lembra primeiro do Instituto? A readaptação, ela é uma forma tanto de provimento quanto de vacância que acontece o seguinte. É quando o servidor ele acaba desenvolvendo ali alguma limitação em sua capacidade física ou mental, que faz com que ele fique inviabilizado de exercer as atribuições do cargo em condições de igualdade com as demais pessoas. E aí ele acaba por ser readaptado em um outro cargo que seja compatível com as limitações que ele sofreu. O ambiente escolar não é exclusividade dele acontecer a readaptação, mas ele é um dos ambientes mais comuns, aonde acontece a readaptação, porque muitas vezes, para que o professor consiga ali ter uma remuneração digna, ele acaba tendo que dar aula manhã, tarde, noite. Imagina, apaga quadro, né? Escreve no quadro, apaga quadro, escreve no quadro, apaga quadro, escreve no quadro. Isso é complicado e isso acaba desenvolvendo diversos problemas, diversas lesões por esforços repetitivos. E aí é muito comum dentro do serviço público você ter lá professores com bursite, com tendinite, com síndrome do carpo e por aí vai, justamente por conta aí da atividade. E aí essa pessoa acaba muitas vezes sendo readaptada em uma função de secretaria. Então é um exemplo aí de quando que a readaptação ela pode acontecer, mas como eu disse, não é um privilégio da área educacional. Bom, tá vendo que a gente já conseguiu fazer todo um desenho sem sequer saber o que a questão quer falar. Vamos ver, vamos voltar para a questão agora. A readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público. Ora, readaptação? Sim, readaptação é tanto uma forma de provimento como uma forma de vacância. Eu já vou colocar aqui no quadro para você e isso você não pode esquecer. Isso já caiu algumas vezes em prova de concurso. Você tem que lembrar que tanto a readaptação como a promoção, elas são tanto formas de provimento como vacância.
Por quê? Você vai entender agora, olha só. Quando a pessoa ela é readaptada, ela estava no cargo X. E aí ela sai do cargo X e passa para o cargo Y. Então, quando ela estava no cargo X, o cargo estava, vamos acompanhar junto comigo aqui, o cargo estava preenchido, certo? Só que aí ela sofreu, por exemplo, uma queda de uma asa delta que inviabilizou que ela continuasse a exercer as atribuições desse cargo. Então ela saiu do cargo X e foi para o cargo Y. E aí passou a preencher o cargo Y. Então, quando essa pessoa, ela saiu aqui, vamos lá. Ela saiu do cargo, do cargo X e foi para o cargo Y. Nessa relação aqui, você precisa entender que aconteceu, acompanha junto comigo o raciocínio aqui, Aqui aconteceu o quê? Aconteceu uma vacância do cargo X, porque ele deixou de estar ocupado, e ocorreu um provimento aqui, Ocorreu um provimento do cargo Y. Então, por isso que a readaptação ela é tanto uma forma de vacância, como também uma forma de provimento. Então, tem que memorizar isso sim. Isso costuma cair em prova. Então, assim como a promoção. Então, sabendo disso, agora ficou fácil responder a questão, não é verdade? Vamos lá. A readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público? Ora, certinho. Gabarito da questão está aí no quadro para você acompanhar junto comigo. Vamos ver o fundamento disso na lei. Olha só, de olho na tela aí. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Nomeação, promoção, inciso 3, revogado, 4, revogado, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Então, aqui você já tem que lembrar de uma coisa também que é bem importante, tá? A única forma de provimento originária. Forma de provimento originária é a nomeação. Todas essas outras formas que você está vendo aqui, elas são formas de provimento derivadas de cargo público. Então, a única forma de provimento originária de cargo público é a nomeação. Todas essas daqui que a gente viu são formas de provimento derivadas de cargo público. E a promoção é o raciocínio como eu te mostrei na readaptação. Você estava nesse cargo aqui e foi para o outro cargo, que está em um nível dentro da mesma carreira, é claro, mas está em um outro nível ali de escalonamento. Então, você deixa esse cargo 1 e passa para o cargo 2, tá bom? Então, por isso que é forma de vacância e forma de provimento ao mesmo tempo. E isso a gente abstrai da leitura do artigo 8º, combinado com a leitura do artigo 33, de qual lei? Da Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Ele vai dizer que a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção. Inciso 4, revogado. Inciso 5, revogado. Inciso 6, readaptação. Inciso 7, aposentadoria. Inciso 8, posse em outro cargo inacumulável. E inciso 9, falecimento. Então, aqui você consegue visualizar junto comigo que a promoção e a readaptação, elas configuram tanto, configuram tanto forma de provimento como realmente também uma forma de vacância do cargo público, de acordo com o que está previsto na Lei 8.112 de 1990. Então, guarda isso. Quem é meu aluno vai gabaritar uma questão como essa. Não esqueça, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Olha só. Caiu na CESP para o cargo de analista ministerial. Questão de número 8. Acerca de provimento e vacância de cargo, emprego ou função. Opa, já resolvemos essa, né? Acabou copiando aqui. É isso? É isso aí. Vamos para a próxima. Olha só, questão 9. Acerca de provimento e vacância de cargo, emprego ou função pública, julgue o item seguinte. No provimento por reintegração, o servidor, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, retorna ao cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens. O que é reintegração? Reintegração é uma forma de provimento derivada de cargo público. O que acontece quando? Quando o servidor ele consegue invalidar uma demissão que lhe foi aplicada.
Então ele invalida a decisão de demissão que foi aplicada a ele, ele tem que então retornar ao cargo que ele ocupava anteriormente. E aí, quando ele retorna ao cargo que ele ocupava anteriormente, ele vai realmente se ressarcir das vantagens do que ele deixou de receber durante o período que ele estava fora. Então, realmente ocorre esse ressarcimento, motivo pelo qual o gabarito é correto da questão, e você vai encontrar o fundamento disso no artigo 28, que vai dizer que a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. E aí, ele traz aqui a regulação da reintegração, que depois você vai dar uma lida com calma aqui no artigo 28 para memorizar todos esses detalhezinhos, tá bom? Que a gente aborda com maiores detalhes quando a gente estuda o texto da Lei 8.112. Vamos lá, então. Próxima questão, questão de número 10. Caiu no CESP para analista ministerial. Acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte. Nas ações de improbidade administrativa, a única função do Ministério Público é atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. Toma cuidado com expressões como essa. Eu sempre falo para os meus alunos, expressões de muita restrição ou de muita generalização normalmente fazem o quê? Denotam o erro da questão. E é isso mesmo, essa questão está errada, porque nas ações de improbidade administrativa, o Ministério Público ele pode atuar como fiscal da lei. Então, como fiscal da lei, ele sempre atua, tá? Mas não é a única função do Ministério Público. Em uma ação de improbidade administrativa, o Ministério Público pode também atuar como parte. E aí, se ele não atuar como parte, ele atua como custos legis, tá? Como fiscal da lei, custos legis. Uma expressão em latim aí. Então, veja que se ele não atuar como parte, ele atua como fiscal da lei. Mas ele pode sim atuar como parte, tanto o Ministério Público como a pessoa jurídica interessada. Então, veja, meu caro amigo, que é errado dizer que a única função dele é atuar como custos legis, como fiscal da lei, uma vez que ele pode atuar como parte também, e isso denota o erro da assertiva. Você vai encontrar a resposta lá na Lei 8.429 de 1992, mais conhecida como a LI, a Lei de Improbidade Administrativa, uma lei importantíssima para concursos públicos, tem que ler ela. E aí lá no artigo 17, parágrafo 4º, a lei vai dizer que o MP, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade daquele procedimento. Então é isso. Vamos para a questão de número 11, caiu no CESP para analista ministerial. Acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público pelos atos causados por seus agentes é objetiva, enquanto a responsabilidade civil dos agentes públicos é subjetiva. Bom, vamos ver uma coisa. Pessoa jurídica de direito público. Bom, não só pessoa jurídica de direito público, como também os concessionários, então pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, também respondem objetivamente pelo dano causado. Porque você tem que entender uma coisa, existe a responsabilidade objetiva e existe a responsabilidade subjetiva. Quando a responsabilidade ela é objetiva, quer dizer o quê? Que independe, vou tentar abreviar, independe de dolo ou de culpa. Então, quer dizer, quando a responsabilidade é objetiva, eu não preciso comprovar o dolo ou a culpa para que eu seja indenizado. Eu só tenho que comprovar lá os elementos da responsabilidade, que são o dano, o agente e o nexo de causalidade entre o dano e o agente. E aí é claro que é importante você também lembrar das hipóteses, tá? De atenuação da responsabilidade, como por exemplo a culpa concorrente da vítima, ou ainda hipótese de exclusão, as excludentes, né? Exclusão da responsabilidade, como por exemplo a culpa exclusiva da vítima.
Então tem aqui ainda um mundo à parte para ser estudado dentro da responsabilidade civil. Eu estou resumindo para a gente poder entender a questão. E nós temos a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva, eu preciso comprovar o dolo ou a culpa para que surja a obrigação de indenizar. Então, no caso aqui, o Estado ele tem a responsabilidade objetiva, assim como as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Então, imagine o seguinte, vou te dar um exemplo prático para poder compreender o que a questão está falando. Eu sou péssimo de desenho, mas digamos que isso daqui fosse um automóvel, né? Ó, que bonitinho. Sou péssimo. Imagina que isso aqui fosse uma viatura, tá? Uma viatura. Aí essa viatura está andando aqui, tá? Está andando. Existe um carro parado e a viatura colidiu com o carro, com o veículo que estava parado. Bom, imagine que essa pessoa que estava com o veículo parado é o professor Evandro. Então veja, a viatura bateu na minha traseira, estava tudo certinho, estava com habilitação, estava com documento, estava de cinto, estava todo regular. E a viatura colidiu com a minha traseira. Veja, numa hipótese como essa, eu processo o Estado me indeniza por esse prejuízo, e aí, ó, então aqui você tem que entender uma coisa, ó, existe a vítima aqui do dano, existe o agente público, e existe o Estado, vamos dizer assim, aqui Estado, não só o Estado da Federação, mas todos os entes federativos, vamos dizer assim, tá? Bom, então olha só, a vítima ela processa o agente? Não. A vítima ela vai fazer o quê? Ela vai processar o Estado. Então a vítima vem e pede a indenização para o Estado. O Estado vai e paga a indenização para a vítima. Só que aí o Estado ele não vai ficar no prejuízo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar cobrar do agente essa indenização que ele teve que pagar para a vítima. E aí, quando a gente processa o Estado, a responsabilidade ela é objetiva, como eu te disse aqui, ó, independe do dolo da culpa. Agora, quando o Estado processa o agente para reaver, para fazer o que nós chamamos do direito de regresso, para reaver o valor que foi pago a título ali de indenização, aí a responsabilidade do agente ela passa a ser subjetiva. Tá bom? Passa a ser subjetiva. Então, o agente, para indenizar o Estado por essa indenização que o Estado teve que pagar à vítima, nesse caso, o Estado vai ter que comprovar que o agente agiu com dolo ou com culpa. Então, tá vendo que essa questão aí da responsabilidade, ela muda de acordo com o que com a ótica que nós estamos vendo, com a ótica que nós estamos estudando. Bom, então, como regra, a responsabilidade civil aí por danos causados, por ações, ela é objetiva. Agora, a responsabilidade por omissão, aí ela, normalmente, o judiciário entende que ela tem que ser subjetiva, exceto quando houver o dever de cuidado, como, por exemplo, danos dentro de ambientes escolares, dentro de estabelecimentos prisionais. Aí, na verdade, muito embora possa ter ocorrido um dano pela omissão, a responsabilidade ela não é objetiva, mas sim, na verdade, ela não é subjetiva, mas sim objetiva, porque existe o dever de cuidado, o dever de acompanhamento. Mas fica para uma outra aula o aprofundamento desse tema, tá? Porque é um tema que vai bastante tempo aí para você absorver todos esses conceitos. E a ideia aqui deste evento não é a gente falar só sobre a responsabilidade civil. Tem muita coisa que a gente pode conversar sobre isso. Né? Hipóteses da teorias da responsabilidade, histórico, excludentes, atenuantes, responsabilidade civil objetiva, subjetiva, por omissão. Tem muita coisinha que pode ser trabalhada. A ideia é rever esses principais pontos com você aí de casa, tá? Bom, vamos responder a questão então? A questão está correta. Realmente, a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público por danos, por atos aí que seus agentes causarem, é objetiva. Enquanto que a responsabilidade do agente, ela é subjetiva. Então é o que eu disse para você, aquele quadrinho, né? A vítima vai processo o Estado, nesta relação a responsabilidade é objetiva. Agora, se o Estado pagou a indenização para a vítima e vai agora querer cobrar do agente esse prejuízo causado, aí nessa relação ela não é mais objetiva, e sim subjetiva, porque o Estado vai ter que comprovar o dolo ou a culpa do agente para causar aquele dano, né, na ocorrência do dano. Tranquilo até aqui? Aonde que está a resposta? Aqui você vai encontrar na Constituição Federal, lá no artigo 37, que ele fala que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte. Aí vem lá o parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos seus danos que seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então é o que o professor desenhou aqui para você, tá bom? Eu achei legal trazer também um pouquinho aqui do que diz o artigo 21, que ele fala das competências da União, e aí ele diz que a responsabilidade civil por danos nucleares independe de existência de culpa. Então tá vendo que responsabilidade civil por dano nuclear, por mais que seja por omissão, independe de culpa, ela vai continuar sendo objetiva. É legal trazer isso para que você acerte uma questão como essa em prova, tá bom? Vamos fazer aqui a penúltima questão, a questão de número 12. Caiu no CESP para técnico ministerial. Questão 12 dizia o seguinte, diz, né? Cada um dos itens, né? Comeu um pouquinho aqui as letras, mas vamos lá. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos poderes administrativos. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Meu amigo, esse é o tipo de questão que você vai bater o olho e já tem que conhecer o gabarito. Se ele está falando de poderes administrativos, aqui já tem que vir uma coisa na sua cabeça. O quê? PP, poder de polícia. Então aqui nós não estamos falando de poder disciplinar, nós estamos falando de poder de polícia. Não existe um vínculo especial dessa escola para com o Corpo de Bombeiros, para com o Estado, para que ensejasse aí a aplicação do poder disciplinar. Então, na verdade, nós estamos falando do poder de polícia. Bom, vamos ver o que a assertiva diz. Nesse caso, a atuação do Corpo de Bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar. Errado seria poder de polícia. Ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio a exercer seu trabalho. Isso está errado. Poder de polícia e não poder disciplinar. Tá bom? Tem que ficar atento com relação a isso. Tem que abrir o olho com relação a poderes, tá? Trouxe aqui algumas informações, então o gabarito é errado. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas informações bem legais também aí para você, bem legais para você ter condições de memorizar. Fases do poder de polícia, lembra desse mnemônico? Nos fisco. Então, para que concurso você está estudando? Nos fisco. Pois é um mnemônico aqui para te ajudar a memorizar. Olha só. Nos fisco por quê? Olha só, norma, primeira fase. Consentimento, segunda fase. Fiscalização, terceira fase. E quarta, fiscalização, sanção. Então, aqui eu defino as regras, aqui eu permito que a pessoa faça aquilo, aqui eu fiscalizo se ela está agindo corretamente e aqui eu aplico a sanção caso descumpra. E aí tem uma questão que pode aprofundar um pouquinho mais o conhecimento e perguntar para você se o poder de polícia admite delegação, por exemplo, para entidades da administração indireta e por aí vai. Você tem que entender que tem para particulares e tudo mais. Bom, aqui você tem que entender o seguinte, que para a questão da delegação, hoje o nosso tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a gente tem que dividir por fases para poder falar em delegação de atividades para entidades privadas. Veja que quanto à norma e sanção, isso não pode delegar. Agora, quanto ao conhecimento, aliás, consentimento e fiscalização, essas sim podem ser delegadas, são atividades que podem ser delegadas. Então, repetindo, para saber se o poder de polícia pode ser delegado ou não, a gente tem que dividir ele nas suas diversas fases. Norma de polícia não pode delegar, sanção não pode delegar. Consentimento e fiscalização, que são as fases intermediárias, podem ser delegadas. Quais são os atributos do poder de polícia, as qualidades? Lembra do DICA, que é a discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Discricionariedade para definir como serão feitas as fiscalizações, em que moldes e por aí vai. Um exemplo aqui é quando, por exemplo, você chega de viagens, né, por exemplo, principalmente internacionais, aí você está passando lá na esteira, né, está passando ali para entrar no país, e aí o que acontece? Às vezes tem lá alguém que vai fiscalizar a sua bagagem, tá bom? Por exemplo, um analista, um auditor da Receita Federal, é muito comum isso ser feito em aeroportos.
eles vão fiscalizar para ver se você não está trazendo mercadoria sem nota, mercadoria proibida, às vezes até droga encontrada, né? Mas existe uma certa discricionariedade no sentido de definir quem será fiscalizado e por aí vai, né? Regulamentar isso que está previsto em lei. Então existe uma certa discricionariedade. Existe também a coercibilidade, porque essa pessoa que vai falar, vou revistar a tua mala, não cabe a você escolher ou não, você é obrigado, né, a aceitar isso. Então, por isso que é coercitivo. E a autoexecutoriedade, no sentido de que eles vão fazer isso mesmo contra a sua vontade, sem a necessidade de ir até o judiciário e pegar uma ordem do juiz para que isso seja possível. Então, lembra aí desses atributos, lembra aí dessas características, lembra aí dessas informações que vão ser importantes para a sua prova. Vamos para a última questão agora. Olha, passou rapidinho, hein? Nem parece que a gente já está aqui há mais de uma hora conversando, né? Vamos lá. Questão de número 13. Caiu no CESP para técnico ministerial e a questão dizia o seguinte. Cada um dos itens... Opa, mais um errinho de português aqui, né? Português, vamos lá. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada acerca dos poderes administrativos. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Olha, aqui eu já bato o olho e assim como a questão anterior, eu já tenho que entender que ele está fazendo menção ao poder disciplinar. Por quê? Porque o tenente está em uma hierarquia acima do soldado. Então está o tenente, está o soldado. O tenente dá ordens para os soldados? Sim, o tenente dá ordem para os soldados. Então o soldado tem um vínculo especial com a administração? Sim, ele está ali servindo, está, por exemplo, dentro das Forças Armadas, dentro da Polícia Militar, aqui ele fala dentro da Marinha, na verdade. Está dentro das Forças Armadas, dentro aí da Marinha. Então o tenente vai dar ordens para o soldado obedecer. Então o soldado tem um vínculo especial aqui para com a administração, assim como o tenente. Então veja que, decorrência do poder hierárquico, o tenente vai dar ordens para o soldado e vai fiscalizar o cumprimento dessas ordens. E se os soldados não obedecerem, eles poderão sofrer o quê? Sanções, eles poderão ser punidos por descumprir essas ordens. Então, com isso, a gente conclui que isso aqui é uma manifestação do poder disciplinar. Vamos ver o que a questão fala. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar, certinho. E deriva do poder hierárquico, certinho. Realmente o poder disciplinar deriva do poder hierárquico, porque o poder hierárquico é essa capacidade de definir, escalonar atividades e funções, dizer o que cada um vai fazer, fiscalizar o cumprimento disso, delegar e avocar atribuições e competências. Então veja que o poder disciplinar decorre dessa capacidade de auto-organização da administração pública, dessa capacidade de escalonar essas funções, dessa capacidade de fiscalizar e supervisionar a atividade. Então o poder disciplinar decorre do poder hierárquico realmente. Então com isso, você há de convir comigo que o gabarito é correto. Gabarito correto. É isso aí. Bom, meu amigo e minha amiga, foi muito bom esse nosso bate-papo de hoje, mas o nosso tempo é limitado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do nosso evento. Quero agradecer você aí de casa que ficou aqui até agora prestigiando o professor e tendo ainda mais conhecimento. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Coloca aí o que você achou. Coloca os temas que você quer que sejam abordados em próximos eventos. Coloque as suas dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar você na sua caminhada. Lembre-se que Qualis está lançando aí cursos pelo Zoom, está lançando aí diversas soluções para ajudar você na sua preparação. Então, não se esquece, vai lá no site do Qualis Concursos, dá uma olhadinha lá. Amanhã tem mais evento para você aí de casa, tá certo? Para você treinar ainda mais o seu conhecimento com mais questões CESP aí, para você ter condições de gabaritar esses temas em prova. Agora, meu amigo e minha amiga, eu desejo a você aí de casa um bom descanso? Não! Sabe por quê? Eu ouvi falar, eu ouvi por aí que concurseiro não descansa, hein? Então eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Até mais!